Fala galera, olha só, vai acontecer neste sábado a luta entre Kamaru Usman e Dricus du Plessis no peso médio. Essa luta é muito importante, principalmente para o Kamaru Usman, que está ali fazendo a sua última title run, né? A sua última corrida pelo título, e dessa vez na categoria de cima, da que ele foi campeão originalmente, sendo que ele foi campeão meio médio, e agora está enfrentando Dricus du Plessis no peso médio. Quem será que vence essa luta? Eu sei a resposta e eu vou falar para vocês no decorrer desse vídeo. Seguinte, primeiro vamos falar do seu adversário, Dricus du Plessis. Dricus du Plessis foi o primeiro e até hoje o único sul-africano campeão do UFC. Ele tem um estilo não muito ortodoxo, né? Até bem... é um lutador esquisito, né? Ele tem golpes estranhos, golpes diferentes. Mas até por ser tão diferente, fica difícil você se preparar para um cara desse, né? Apesar dele ter sido campeão do UFC, muita gente vê ele ainda como um lutador ruim, um lutador frágil, né? Eu particularmente não discordo, por mais que eu não goste muito do estilo de luta dele, os resultados são inegáveis. No caminho dele até o cinturão, ele passou por algumas lutas bem difíceis, né? Diferente do Kamaru Usman, ele já costumava sofrer durante as lutas. Teve luta que ele demonstrou cansaço. Depois ele pareceu ter corrigido esse problema de condicionamento físico e começou a performar cada vez melhor ali dentro da organização. Dricus du Plessis teve sua melhor performance contra o Robert Whittaker, o ex-campeão, o striker, que ele conseguiu vencer em pé. Ele nocauteou o Robert Whittaker. Para um cara que tinha um estilo todo doido, todo atrapalhado na trocação, vencer um striker de elite como Robert Whittaker, mostrou que ali no jogo dele tinha um certo refinamento ali naquele estilo ali que é autoral dele. E essa vitória deixou ele muito bem posicionado na divisão e foi o que deixou ele elegível para uma disputa de cinturão. E a história mais ou menos você já conhece, né? Ele vence Sean Strickland, consegue conquistar o cinturão, depois finaliza Israel Adesanya, tem a revanche com o Sean Strickland e vence novamente por decisão, mas aí quando ele estava fazendo sua terceira defesa de cinturão, ele enfrentou Khamzat Chimaev e ele foi simplesmente anulado pelo estilo do checheno, né? Que quedou e amassou ali por 5 rounds. Então esse que é o retrospecto do Dricus du Plessis. E por outro lado, a gente tem o Kamaru Usman. Kamaru Usman, que é simplesmente um dos pesos meio médios mais dominantes que já teve no UFC, junto ali do Georges St-Pierre. Ele é um wrestler, né? Então um wrestler excelente, top de linha. Porém, ali ao longo da sua caminhada no UFC, acabou pegando gosto pelo boxe. E ele tinha um excelente boxe, tá? Não à toa que ele nocauteou o striker Jorge Masvidal. Those are super necessary. Kobe Covington e até o Durinho foi nocauteado por ele. Eu falei que no começo da caminhada o Dricus du Plessis sofria bastante nas suas lutas e tal. Kamaru Usman não. Kamaru Usman chegou a ser campeão, sendo dominante em toda a luta que ele fazia. Durante essa ascensão, a gente nunca viu o Kamaru Usman tomando knockdown, nem sangrando a gente viu, pra falar a verdade. Ele conquistou o cinturão dele vencendo o Tyron Woodley e depois defendeu o cinturão, ó, vou até puxar a colinha aqui agora. Ele defendeu contra o Kobe Covington, Jorge Masvidal, Gilbert Burns, Jorge Masvidal de novo, Kobe Covington de novo, e aí ele foi parado contra o Leon Edwards, numa luta que ele estava dominando, mas no finalzinho do quinto round quis o destino que ele tomasse aquele chute na cabeça que deixou ele inconsciente, né? Ele foi nocauteado. Depois ele teve uma performance bem abaixo do esperado, bem apático, e acabou sendo derrotado novamente, dessa vez por decisão unânime pelo próprio Leon Edwards. E na luta seguinte, Kamaru Usman faz a sua primeira luta como peso médio. Ele pegou a luta em cima da hora, ele não teve um preparo completo, mas performou até que bem contra o Khamzat Chimaev, né, que veio a ser campeão posteriormente. O Khamzat Chimaev venceu por decisão, mas Kamaru Usman foi capaz de dar trabalho ali em alguns momentos da luta. Na luta seguinte, o Usman volta para o meio médio e faz uma luta contra o Joaquim Buckley. Essa luta ela teve muitas dúvidas, porque o Kamaru Usman estava um bom tempo sem lutar para tratar um problema que ele tem no joelho. O joelho dele, na verdade, está esfarelando. Muita gente esperava que ele não fosse performar muito bem por causa desse problema, por causa do tempo sem lutar, por causa da idade. O Joaquim Buckley estava numa ascensão absurda. Porém, o que ninguém esperava é que o Joaquim Buckley tem uma gigantesca deficiência na luta agarrada. Isso ficou explícito nessa luta e o Kamaru Usman soube explorar isso muito bem, né? Quedou e controlou 5 rounds e conseguiu vencer de forma tranquila. E o Kamaru Usman, entendendo a idade que tem e vendo que essa categoria está cada vez mais embolada e cada vez mais competitiva, ele fez a leitura de que talvez o melhor caminho para ele voltar a ser campeão seja na categoria de cima, que é uma categoria um pouco mais rasa, né? E ele, com o capital histórico que ele tem, vencendo um ex-campeão que é o Dricus du Plessis, pode sim ficar muito bem colocado para disputar um cinturão. E como que eu acredito que esse combate vai acontecer e como que eu acho que ele se encaixa tecnicamente? Primeiro vale a gente lembrar uma coisa, Kamaru Usman não está mais no auge, não tem como ele estar no auge na idade que ele tem e com as lesões que ele sofreu ao longo da carreira. Mas ele tem um estilo de jogo ideal para vencer o du Plessis, já que Dricus du Plessis mostrou fragilidade no setor da luta agarrada contra o Khamzat Chimaev. É claro que eu não acho que essa altura do campeonato o Kamaru Usman vai replicar exatamente
tudo que o Khamzat Chimaev fez. Não, acho que ele não vai fazer isso. Mas considerando o boxe que ele tem, o sistema defensivo que ele tem e o wrestler que ele tem tudo para embaçar ali pelo menos 3 rounds do Dricus du Plessis e vencer essa luta aí por decisão, ou talvez até uma decisão dividida, né? Não sei. É importante lembrar também uma característica do Plessis, que ele é muito raçudo, muito valente, o cara é maluco, ele não para de tentar, não para de ir pra frente. Mesmo ele cansado, ele continua perigoso, continua arriscando aqueles golpes doidos dele, e quando pega, realmente derruba. A gente já viu isso acontecer. Mas eu acredito que o Kamaru Usman vai se apresentar com uma boa performance e vai conseguir vencer o Dricus du Plessis. Não vai ser fácil, vai ser uma luta muito dura, mas é aquilo, é aquele jogo, pressionar na grade, derrubar, boxear sem se expor muito e garantir ali a vitória por decisão. Esse é o meu diagnóstico dessa luta. Vocês vão ver isso acontecendo e depois vão vir aqui comentar, caramba, bem que o Denner falou. Mas já deixa um comentário aqui, você acha que eu tô certo? Você acha que eu tô errado? E se inscreve no canal, porque depois eu vou fazer um vídeo repercutindo tudo o que aconteceu nesse evento, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o like, eu conto com esse apoio de vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais.